Fala, minha galera do YouTube, fala, minha galera do Spotify, podcast do professor Alan Vinícius, podcast 100% focado em aumento de produtividade e em aumento de performance nos estudos para concursos públicos. Eu sou o prof. Alan Vinícius, Master Coach, especialista em produtividade estudantil e comportamento dos estudantes, podcast especialíssimo, fundamental para você que está buscando ter êxito, ter resultados na sua jornada estudantil. Vamos falar sobre uma frase trazida pelo Jerônimo, que é uma frase que faz toda a diferença na sua jornada. Mas antes de adentrarmos a frase base do episódio de hoje, é fundamental que, se você está no Spotify, já segue o podcast, ativa as notificações e deixa as 5 estrelas. Se você está no YouTube, já curte esse episódio, se inscreve no canal e ativa as notificações. Vamos que vamos, olha só. Olha que frase marcante. Não há bem que sempre dure, mas também não há mal que nunca acabe. Esta frase ela é emblemática. Não há bem que sempre dure, não há mal que nunca acabe. E por que eu trago este ponto? Porque a nossa mente ela tem uma tendência a potencializar os aspectos que são ruins. Note que, quando se trata de um aspecto ruim, como regra, pensa nas pessoas que estão ao seu redor, pensa como você executa esse tipo de situação. Geralmente o problema ele tem uma dimensão e você, a depender do momento emocional que esteja vivenciando, você amplia substancialmente a extensão desse problema. E é exatamente aí que vem a primeira pergunta. Como você se comporta quando está em um dia ruim? Como é que você se comporta? Então, imagina que, por alguma razão, você não teve um bom dia no trabalho. Aliás, já foi aquele dia que você acordou atrasado ou atrasada porque o despertador não tocou. E aí você já saiu da cama esbaforido, esbaforida, foi tomar banho e, quando você tentou abrir o chuveiro, não tinha água. O condomínio suspendeu a interrupção cedo porque ia lavar o tanque e você esqueceu deste ponto. Imagina, então, você de repente já teve a segunda adversidade do dia e de repente você acabou pegando alguma coisa para comer e saiu correndo. Só que na hora que você saiu, você de repente esbarrou no copo de suco e isso gerou efetivamente um desastre na sua mesa. Você acabou deixando tudo isso para resolver quando retornasse do trabalho. Como você saiu fora do horário habitual, você pegou engarrafamento quilométrico. E ao pegar o engarrafamento quilométrico, você estava extremamente impaciente no trânsito e começava a buzinar a cada fechada que você tomava. Que isso passou a acontecer? Você já chegou no trabalho para nesse momento. Isso já aconteceu na sua vida? Como é que você imagina que você chegaria no trabalho numa situação como essa? Certamente numa característica que não é a mais confortável. Então, note que o universo, assim como o Instagram, ele tem um algoritmo. E você deve escrever aí uma frase também trazida pelo T. Harv Eker, num dos grandes best-sellers, que é Os Segredos da Mente Milionária, que é exatamente o seguinte: o que a gente focaliza, expande. Onde está o seu foco, você vai ver mais daquilo. Então, se você está vendo algo apenas com problemas, você vai enxergar problemas. Se você estabelece o estudo como uma oportunidade de mudar de vida, mais daquilo você terá. Mais oportunidades surgirão. Concursos que você nunca imaginou que já iam sair, eles vão aparecer na sua frente. Não tenha dúvidas disso.
Mas voltando à história, então você chega no trabalho, e quando você chega no trabalho, você chega fora do horário. E ao passar, você já vê o ambiente de trabalho de uma forma como sempre esteve. Porém, como você chegou depois, o seu foco estava no que as pessoas estariam falando de você. E de repente, quando você vê um zum zum zum, você já não está num dia bom, o que é que você faz? E aí, o que foi? Tá falando de mim por quê? Então, note que mais uma vez você passou a estar em uma atitude de extremo. Você começou a gerar um processo de embate, de conflito, mesmo não estando em um dia bom. A pergunta é: quando chega ao final do dia, você vai para casa, lembrando que terá que arrumar toda aquela bagunça deixada no café da manhã, será que você estará com um bom ânimo de executar esses estudos? É uma pergunta natural. E aí é exatamente nesse ponto que vem uma segunda pergunta. Você chega em casa e estará submetido, para quem está me vendo no YouTube, eu estou colocando entre aspas, e aí você vai chegar e vai ver uma nova pressão, uma nova situação de pressão, que é a linha relacionada aos estudos. Agora, você já teve vontade nessas situações de jogar tudo para cima e dizer não quero mais? Concurso público não é para mim, não dá para mim estudar, não consigo, é muita demanda, é muita atividade, não consigo, não consigo, não consigo. Você já deu essa louca? Deixa eu te contar uma coisa. Toda vez que isso acontecer, isso não significa que você está num momento de desistência. Isso significa que você está num momento de cansaço. Ao longo da jornada, antes de passar a estudar profundamente os aspectos de mente, eu lembro que em diversos momentos que com certeza o professor Alan já teve vontade de jogar tudo para cima, Andira, minha sócia, minha esposa, minha companheira de vida, ela sempre me fazia essa pergunta: será que você não está cansado, não? Ela falava exatamente assim. E depois que eu passei a me aprofundar nesse cenário, veio a formação em coach, veio a formação já no último estágio do coach, como Master Coach, ferramentas intensificadas de PNL, eu passei a entender que, em verdade, eu sempre quis estar onde estou. Porém, existem momentos em que a sua dedicação ela é tão profunda que você precisa ter um momento de descanso. Aliás, anote aí, se você não anotou nenhuma frase ainda, anote. O descanso faz parte da produtividade. O lazer, ele faz parte da produtividade. Porque quando você fala assim, pô, perdi em uma prova, o que, é que você quer fazer? Estudar mais. Então já estuda 8, quer estudar 10, quer estudar 11, quer estudar 12. É a mesma coisa do empreendedor. Quando ele imagina que quer ter mais resultado, ele quer trabalhar mais. Só que às vezes o estudo não é para mais, o estudo é para melhor. E como é que você faz isso? Utilizando ferramentas. Esse é o grande ponto. Então, entenda, o que vai fazer você passar não está diretamente ligado à sua força de vontade. Como não, professor? Exatamente o que eu estou lhe falando. Eu gosto de fazer sempre uma analogia, que é a seguinte: duas grandes cidades da Bahia são ligadas por uma BR, que é a BR-324. Salvador, a capital, até Feira de Santana. É pela BR-324. E para chegar lá, imagine que se você sair de Salvador e chegar à feira, você terá certamente aprovação. A aprovação é sua. Você já pode encher a camisa. Aprovado. Imagina, tá? E eu tenho alguns elementos, algumas pessoas. A primeira, ela vai andando de Salvador para a feira. A segunda, ela vai de moto. A terceira, de ônibus. A quarta, vai de Ferrari. E a quinta, vai de jatinho. A pergunta é: quem é que você acha que tem mais força de vontade? Bom, num primeiro momento, numa análise com os dados que tenho trazidos para você, quem tem mais força de vontade, sem dúvidas, é quem vai andando.
Sabe por quê? Porque enfrentar 110 quilômetros andando tem que ter muita força de vontade, mas muita mesmo. Só que não é essa pessoa que vai chegar mais rápido. Quem vai chegar mais rápido é quem vai de jatinho. E sabe por quê? Porque essa pessoa ela tem mais ferramentas. Entenda isso. São dois aspectos cruciais para você chegar lá. Você precisa das ferramentas adequadas e você precisa ter uma boa caixa de ferramentas. E o que é a caixa de ferramentas? É justamente como a sua mentalidade ela vai direcionar essas ferramentas. Porque não adianta você ter um treinador, você ter o professor Alan Vinícius dizendo o que você precisa fazer, você tendo as metas a cumprir e simplesmente você não cumprir. Você tem a ferramenta, mas não tem a caixa de ferramentas. Por quê? A sua mentalidade, o seu mindset não está preparado para conquistar a tão sonhada aprovação. Então não é à toa que você recebe todo santo dia, de segunda a sexta-feira, um podcast novo. E aí você simplesmente diz assim: ah, hoje eu não vou ouvir, não. Por que hoje você não vai ouvir? Porque eu não estou no dia bom. Não! É exatamente o contrário. Você precisa ouvir nos dias em que você não está bem. Aliás, você precisa ouvir todos os dias, mas nos dias que você não está bem, é que você precisa ouvir mesmo. Porque note quantas vezes você não está motivado ou motivada para fazer alguma coisa e quando você começa a fazer, a motivação vem. Por exemplo, não está motivado para ir para academia. Aí você vai para academia e começa, faz o primeiro exercício. Pô, você faz o primeiro exercício. Pô, cara, até consegui, viu? Não deu tanto corpo, não. Você faz o segundo. Você olha, pô, fez o terceiro, pô, são 7. Já chegou quase a metade. Quando você faz o 4, ah, eu já fiz 4. Eu já fiz mais do que a metade. Então eu vou. Então anote, eu sempre achava isso, que para você agir, você precisava de motivação. E é exatamente o contrário. Muitas pessoas ficam pelo meio do caminho dizendo assim: ah, eu não estou motivada para fazer. Eu estou desanimada. Eu estou desanimado para estudar. É exatamente o contrário. Entre em ação, que a motivação virá. Então, a ordem é agir e com a ação vem a motivação. Por isso que a disciplina ela supera a motivação, porque a disciplina é o que faz você agir. Então você, com a disciplina, vai agir todos os dias e você vai começar a se sentir motivado ou motivada por estar fazendo. Note que toda vez os alunos que estão já num hábito produtivo, porque produtividade é um hábito, assim como procrastinação é um hábito, o que é que acontece? A pessoa que cria esse hábito de conseguir fazer, ela já torna isso dentro de um piloto automático. O cérebro já sabe. Então, por exemplo, gravar um podcast todos os dias, o meu cérebro ele já sabe que tem que fazer aquilo. Malhar todos os dias, o cérebro já sabe. E quando eu não faço atividade física, eu durmo mal. Imagina, tá, parece que eu não gastei toda a energia que precisava gastar no dia. Enfim, eu não sei se. Ah, não, Alan, comigo é exatamente o contrário. Parece que eu tenho 50 pedras nos meus ombros e eu não consigo caminhar. Agora. É exatamente essa construção que você precisa fazer de novos hábitos para modificar essa realidade. Então anota, quando você está cansado, você descansa, você não desiste. Aliás, esta é uma das grandes frases desse podcast. Se você não anotou essa frase, eu vou ficar com raiva de você, viu? Anote aí, aliás, bote se você é mentorado, mentorada no WhatsApp, além de colocar no Spotify e ou no YouTube. E é exatamente aí que vem a pergunta final do episódio de hoje. Como seria se você aprendesse a lidar com momentos adversos? Anote aí. É uma linha estoica trazida pelo Marco Aurélio, que é exatamente o seguinte. Às vezes você fala assim, ó, poxa, por que isso aconteceu comigo? Por que esse obstáculo surgiu na minha vida? Entenda. Os obstáculos, eles não aparecem na sua vida. Eles são a sua vida. Os obstáculos, assim como as oportunidades. Então, não é assim, ó. Ah, tem a sua vida toda bonitinha, toda retinha, e vem um obstáculo lá de Marte e aparece na sua vida. Não é assim. Os obstáculos, eles estão na sua vida. Assim como as oportunidades também estão. Só que onde é que está o seu foco? Na oportunidade ou no obstáculo? Onde é que está o seu foco? Na solução ou no problema? Onde é que está o seu foco? Em reclamar ou em buscar a solução? Aí está a diferença
de quem progride na vida e de quem não progride. Aquelas pessoas que reclamam, elas encontram um problema para cada solução. É exatamente isso. Não é uma solução para cada problema, é um problema para cada solução. Então, se disser assim, olha, é melhor você estudar por 5 não, porque eu não sei fazer. Olha, não, então você busca um treinador para fazer. Ah, não, mas o treinador não vai conseguir a minha realidade. Não, mas o treinador sabe a sua realidade, vai montar um plano para você. Ah, não, porque ele não sabe, não conhece a minha rotina. Então, você vai colocar sempre um empecilho para você progredir. Só que o que a pessoa não percebe é que ela está colocando um empecilho para ela, porque a programação mental dela, as crenças, a verdade dela, não deixa ela perceber que aquilo está puxando ela para trás, está puxando ela para baixo. Não foque no problema, não foque em reclamar, foque nas oportunidades, foque naquilo que vai fazer você construir uma mente de progresso, um mindset de crescimento, como nós chamamos tecnicamente. Combinado? Esse tipo de conteúdo, ele não pode permanecer apenas com você. Então, neste momento, clica no botão de compartilhar e encaminha para aquela pessoa que precisa ouvir. Lembra-se que você, a regra desse podcast vai encaminhar para uma pessoa. Escolhe uma pessoa e encaminha para ela. E disso para ela, ao final, por que você escolheu ela? Essa pessoa vai chegar até aqui e vai nesse trecho do episódio e vai observar que você só podia encaminhar para uma pessoa e você escolheu ela. Imagina como é que essa pessoa vai se sentir. Imagina, se coloca no lugar da pessoa. E você que recebeu este episódio, volta lá para a pessoa que ele encaminhou e agradece, porque certamente ele fez diferença na sua jornada, ele fez diferença na sua vida. Fechado? E você que talvez tenha um grande sonho de ser aprovado em um concurso, mas não sabe por qual caminho percorrer, por onde começar, na descrição deste episódio consta o meu WhatsApp, 719-9381-1035, assim como o meu Instagram, @prof.alanvinicius. Manda um direct no Instagram, manda uma mensagem no WhatsApp dizendo, professor, preciso de ajuda para estruturar os meus estudos. Um grande abraço e estamos juntos! E até o episódio de número 243. Até lá, valeu! Grande abraço!